Livro Quem tem ouvidos, ouça. A Igreja em Sardes, parte 1, Pedro Dong. Capítulo 2, tema desta semana, a história da Igreja em Sardes. Meta de hoje, leitura das páginas 35 a 37. Deus supre todas as necessidades de sua obra. Temos experienciado na prática que é o próprio Deus quem realiza sua obra. Sabemos, porém, que para fazer a obra de Deus precisamos de recursos financeiros. Para tudo o que vamos realizar na obra, precisamos de suprimento. O Senhor nos entregou, por exemplo, a tarefa grandiosa de entrar no continente africano, estabelecer o CEAP, as casas de comportores e o Bucafé, visando conquistar aquele continente por meio da pregação do Evangelho do Reino. A cada viagem de nossos missionários para a África, gastam-se entre 15 a 20 mil reais apenas de deslocamento. E agora a logística desse deslocamento tornou-se mais difícil. Para ir até Joanesburgo, temos de ir até o Catar para depois voltar. E o custo de cada passagem é altíssimo. Cada itinerário de nossos missionários custa em média 200 a 300 mil reais. Como não há milionários entre nós, como faremos? Cremos na palavra de que nada que realizamos para Deus depende de nós. Deus sempre nos supre com tudo. Filipenses 4,19. Cremos que, por causa de sua obra, o Senhor vai restabelecer uma linha aérea do Brasil direto para Joanesburgo. Esse voo direto não existia quando essa mensagem foi ministrada, porque não é por força nem por poder, mas pelo Espírito de Deus que nos habilitou para ser os ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. 2 Coríntios 3,6. Graças a Deus, já estamos na nova aliança. Isso quer dizer que não dependemos de nossa capacidade de ler, de cumprir a palavra, mas do Espírito. Somos ministros da aliança do Espírito. Nisso consiste a diferença. Há pessoas que acham que sabem falar, confiam no próprio conhecimento e nos atacam com muita letra, mas a letra continua a matar. Quem a usa vive mal-humorado, angustiado, triste, cheio de ódio e inveja. Quem, contudo, vive no ministério do Espírito é alegre, feliz, cheio de vida. Jesus é o cabeça da Igreja. André Miller destaca em seu livro que, em vez de os reformadores se refugiarem em Cristo como seu único auxílio e força, eles cometeram, como já vimos, o fatal erro de se dirigirem às autoridades civis e buscar a proteção delas diante das perseguições de Roma. Em decorrência disso, o governo eclesiástico passou rapidamente às mãos dos magistrados seculares. Eles começaram a fazer prescrições em relação aos cultos e quanto à formação e instituição de ministros. Anteriormente, a Igreja sob o papado havia sido a soberana do mundo, contudo o mundo se tornou o dominador da Igreja. A carta à Igreja em Sardes descreve os acontecimentos que seguiram a reforma protestante, assim que o brilho, o fervor da verdade e o usufruto da primeira bênção divina haviam passado, e um frio formalismo foi estabelecido. 2019, volume 3, página 92. Os líderes seculares passaram a ditar regras na igreja. Por isso a igreja em Sardes caiu numa frieza formal. O Senhor Jesus assumiu a posição de cabeça da igreja quando entrou na glória celestial. E não entrou apenas para ser a cabeça, mas para agir como tal. Ele deseja agir como cabeça de seu povo, e por essa razão precisa de liberdade para governar. O erro da igreja em Tiatira foi usurpar para si toda a autoridade do governo, que seria de Cristo. E o erro da reforma protestante foi dar muita importância aos pensamentos e opiniões humanas, se observar o que diz a palavra de Deus. Cristo deve encabeçar a igreja. Numa situação normal, a autoridade deve ser do Espírito, por meio da palavra profética. Graças ao Senhor, finalmente estamos vivendo numa situação normal, razão pela qual Satanás, inconformado, nos ataca para mudar a situação.